Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Muito que bem! Vamos lá para nossa próxima aula? Bora lá? Bora lá então! Gente, ó, deixa eu falar pra vocês o que a gente vai fazer hoje, certo? A gente vai continuar nossa Pocket Store. Nossa Pocket Store tá quase que no fim, certo? Ela tá quase terminando. E eu vou passar uma atividade super legal que eu vou pedir para que vocês mandem lá na agenda pra mim, beleza? Muito bem, olha lá, gente, ó, lembra que nessa unidade a gente tá falando então, né, sobre a nature, sobre a natureza e as coisas que foram criadas pelo homem, né? Então a gente tem ali os animais, a água, as flores, as plantas, o sol, as nuvens, tudo isso foi feito pela natureza. Já a street, né, a rua, o semáforo, né, essas coisas foram feitas pelo homem, né? Então essa é a sobre o que a gente vai falar nessa unidade, que vocês já sabem, a gente já está falando há um tempo, né? Olha lá, a primeira partezinha da nossa história, a gente tem um rio seco ali e um peixinho ali sofrendo, né? O que acontece ali, ó? Água em inglês é water e peixe é fish. Como é que a gente salva os peixes para que eles não morram igual ali naquela imagem que a gente viu? A gente tem que economizar água, né? Temos que não tomar banho tão demorado, não ficar lavando a calçada com água, né? A gente tem que economizar água. Aí depois a gente viu sobre os birds, sobre os pássaros. E os passarinhos, os birds, olha lá, os birds, eles adoram voar no air, no ar, né? Eles gostam de voar. Só que assim, ó, o ar, por mais que ele seja uma coisa invisível que a gente não consiga pegar, né? O ar é super importante pra gente respirar, né? Até para os passarinhos conseguirem voar. É tudo junto, né? Então o que acontece? A gente precisa também preservar esse tipo de natureza, né? Que é o ar. Então como é que a gente tem que fazer? A gente tem que não fazer tanta queimada, tanta fumaça, né? Tentar usar o mínimo do carro possível, porque o carro solta, né, um gás ali que não faz muito bem para o ar, não é mesmo? Então, para evitar poluição, não é mesmo? Depois a gente viu essa parte da Pocket Store que significava sobre os animals, sobre os animais. E uma maneira de a gente ajudar os animais a eles não morrerem, não serem extintos, né, não deixarem de existir na Terra, é o quê? A gente tem que respeitar o espaço de cada animal, né? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, a galinha. A galinha fica ali perto, pode ficar ali numa fazenda, né? Agora, por exemplo, um elefante, você não vai conseguir colocar ele numa fazenda. Então você tem que respeitar o habitat, né? O lugar onde aquele animal vive. E não ir lá fazer caçada, tentar caçar os animais e queimar, não. Certo? Então a gente tem que ajudar esses animais também. Aí a gente falou sobre as forests, sobre as florestas e as trees, não é mesmo? Falamos sobre as florestas e as trees. E o que acontece, né? As florestas, tem muitos animais que moram nas florestas. Muitos animais, né? Muito mais do que pessoas. A gente tem muito mais animal nas florestas. E o que acontece? Essas florestas, a gente tem que aprender a preservar também, porque a árvore ajuda até a limpar o ar, né? O ar onde a gente vive, né? Onde a gente respira. Então, a gente precisa cuidar das árvores, né? E não sair cortando árvore para fazer papel, fazer tal coisa, cortar um monte de árvore ou queimar as florestas, não é legal. A gente tem que aprender a cuidar das nossas florestas. Depois a gente tem o que? As flowers. Olha aqui as flowers. As flores, né? As flores é uma outra parte da natureza que é muito bonita, por sinal, as flowers, né? E o que acontece? A gente tem o field, que é o campo, né? E o que acontece? Nesse campo, né, com um monte de flores, normalmente tem bastante bees, ou seja, tem bastante abelhinhas. E essas abelhinhas, elas ajudam a fazer, né, a espalhar cada vez mais sementes de flores, né? Então o que acontece? A gente não pode também ficar arrancando flor de tudo quanto é campo que a gente vê. A gente não pode ficar matando abelha
do jeito que a gente quer. Não, a gente tem que preservar e cuidar, né? Porque as abelhas também têm um papel muito importante na natureza, não é mesmo? Muito bem, e olha hoje, meu Deus, olha o que a gente tem. O sinal tá vermelho, o carro tá parado, uma senhorinha passando e ou seja, buzina. Ai meu Deus, ó. Por último, a gente percebe que a Teacher Bear, né, a professora Urso, diz para salvarmos as people, né? People são pessoas, ó, people, né? E cidade é city. People e city. Então a gente tem que salvar as pessoas na cidade. Mas como assim salvar pessoas na cidade, né? Como assim? A cidade, né, tem muito, a gente tem que tomar cuidado porque tem muito acidente, acontece muita coisa numa cidade, né? Então olha ali, ó, a gente vê aqui, ó, que no trânsito pode acontecer um acidente. Então a gente tem que aprender a respeitar as pessoas, né? Nessa cidade onde a gente vive, porque a gente vive em conjunto com várias pessoas, não é mesmo? Então a gente tem que aprender a cuidar, a preservar essas pessoas e essas vidas, não é mesmo? Muito bem, e já que a gente está falando sobre isso, a minha atividade de hoje é falando exatamente sobre city, sobre cidade. Eu quero que vocês mandem lá na agenda o nome de 5 cidades, 5 cities que vocês conhecem, certo? De quebra você já tem 2, que é a cidade onde a gente mora, certo? E a cidade aqui vizinha, maior, né, que a gente tem. E quais outras que vocês conhecem? Me digam o nome de 5 cidades lá na agenda que eu quero dar uma olhada para ver se vocês acertaram. Beleza, gente? Próxima aula a gente continua então. Estamos na Pocket Store de número 6, certo? Temos mais uma partezinha da Pocket Store, um jogo e a gente vai finalizar. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Fiquem muito bem. Um beijo, um queijo e tchau. We have the whole world in our hands. We have the whole world in our hands. Let's save the fish in the water. Let's save the birds in the air. Let's save the animals on the earth. Let's save the whole world. We have the whole world in our hands. We have the whole world in our hands. Let's save the trees in the forest. Let's save the flowers in the field. Let's save the people in the city. Let's save the whole world.